Mas, irmãos, é um prazer estar com vocês para tratar de um assunto tão relevante, porque tem a ver com a nossa identidade, quem nós somos como presbiterianos, não é? Então, como vocês estão vendo aí, a projeção do título, o presbiterianismo. Então, a gente vai começar com o assunto mais amplo e depois é que nós vamos entrar na questão da Assembleia de Westminster, que é lá um pedaço, apenas uma parte da vasta história do presbiterianismo. Então é isso, é importante para nós, como presbiterianos, conhecermos as nossas raízes, as nossas origens, as características da nossa igreja, da nossa tradição evangélica e protestante, que é o presbiterianismo. Isso, em primeiro lugar, para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio conhecimento. É muito bom quando você participa de alguma entidade, de alguma instituição, de alguma organização, de modo consciente. Você sabe por que você é membro daquele grupo. Então, esse é o primeiro objetivo, o nosso próprio proveito pessoal, uma consciência maior da importância da nossa igreja e uma valorização também da nossa denominação, da nossa história, que é tão rica. Mas, em segundo lugar, isso nos dá a oportunidade de falarmos para outras pessoas a respeito da nossa fé. Se alguém pergunta, que igreja é essa que você participa aí com esse nome até meio difícil de pronunciar, presbiteriana? Algumas pessoas até se atrapalham falando essa palavra, né? Prebisteriana, presbiteriana, faz uma confusão enorme, né? Então a gente tem a oportunidade de explicar por que somos presbiterianos. A começar do próprio significado dessa palavra e de todo um conjunto muito grande de convicções e de valores que estão por trás do termo presbiteriano ou presbiterianismo. Então é isso, nós vamos fazer aqui um apanhado histórico, nós vamos cobrir aqui muito terreno nessa aula de hoje, e então certamente algumas coisas que vocês vão ouvir aqui já são conhecidas, e possivelmente algumas coisas não são conhecidas, serão novidade para vocês. Mas é para isso que existe mesmo a escola dominical, né? Para que a gente aprenda coisas novas, não fique só relembrando coisas antigas, coisas já bem conhecidas. Então, eu os convido a percorrerem comigo essa caminhada, essa trajetória inicial da história do presbiterianismo, começando lá atrás, há tanto tempo, no século XVI. Então é isso. Vamos passar para o próximo slide. Então vejam lá. O presbiterianismo é um ramo da reforma protestante do século XVI e que tem duas características básicas. Vocês precisam estar muito conscientes dessas características básicas. Primeiro, uma posição doutrinária conhecida como calvinismo ou teologia reformada. Se alguém não abraça o calvinismo, a fé reformada, não pode ser um presbiteriano, porque isso está na raiz, isso está na base do nosso movimento. Mas segundo, uma forma de organização eclesiástica presbiterial ou conciliar. Ou seja, não é suficiente ser calvinista, abraçar a teologia reformada, também tem que estar de acordo com essa forma de organização e de governo eclesiástico, por meio de concílios, como nós vamos ver dentro em breve. Então, são presbiterianas as igrejas que, além de abraçarem, aqui ficou um pouquinho diferente, além de abraçarem a teologia reformada, vamos consertar aqui, na minha, são governadas por presbíteros, e daí o nome da nossa igreja, Igreja Presbiteriana, presbiterianismo. Igrejas governadas por presbíteros, aqueles famosos presbíteros que nós encontramos tantas vezes no Novo Testamento.
Nós vemos lá em Atos, vemos nas epístolas, muitas referências aos presbíteros cristãos, que são os equivalentes dos anciãos do judaísmo. Aqueles anciãos que nós encontramos no Antigo Testamento são os precursores dos presbíteros do Novo Testamento. Inclusive, o significado da palavra é o mesmo. Presbítero em grego quer dizer homem mais velho, ancião. Tá? Então, os presbíteros cristãos são os equivalentes ou os sucessores dos anciãos do Antigo Testamento. Muito bem. Agora, esses presbíteros não governam isoladamente, mas de modo coletivo nos concílios, começando com o conselho da igreja local, o presbitério, o sínodo e a Assembleia Geral, que no Brasil se chama Supremo Concílio, mas é a mesma coisa. Em outros países chama Assembleia Geral, mesma coisa que Supremo Concílio. Qual é a conclusão? Uma das conclusões de tudo isso é que nem todas as igrejas de teologia calvinista ou reformada são presbiterianas. Tá? Ou seja, tem igrejas que aceitam aquelas duas coisas que eu mencionei no início pela metade. Né? Aceitam só a primeira parte, não a segunda. Aceitam a teologia reformada, a teologia calvinista, mas não a organização eclesiástica presbiteriana ou presbiterial. Né? Exemplo, muitas igrejas batistas, congregacionais, anglicanas e outras. Elas têm uma teologia calvinista, têm uma teologia reformada, mas não são presbiterianas. Por quê? Porque não adotam a nossa forma de governo por meio de presbíteros reunidos em concílios, e sim outras formas de governo. Muito bem, vamos para o próximo slide. Então, as nossas raízes mais remotas, meus irmãos, estão na Reforma Suíça, lá no século XVI. Pouco depois do início da Reforma na Alemanha com Lutero, é uma data bem conhecida, né? 1517, dia 31 de outubro, surgiu um movimento semelhante, mas não idêntico, no país vizinho da Alemanha, a Suíça. Esse movimento ficou conhecido como Segunda Reforma. A primeira reforma, a de Lutero, na Alemanha. A segunda reforma, a da Suíça, ou Reforma Suíça. Seus líderes iniciais, bem conhecidos, Ulrico Zwinglio, na cidade de Zurique, ou seja, na parte da Suíça onde se fala o alemão, e, alguns anos depois, João Calvino, em Genebra, numa outra região da Suíça onde se fala o francês. A Suíça é um país com 3 línguas: alemão, francês e uma partezinha no sul, o italiano, exatamente na fronteira com a Itália. Né? Então é isso. Os dois fundadores da chamada tradição reformada, do movimento reformado. Zwinglio, por coincidência, numa cidade também começada com a letra Z, né? Zwinglio em Zurique, e Calvino em Genebra. Esses são os dois grandes iniciadores, os dois grandes fundadores do presbiterianismo, da tradição, do movimento reformado. Mas é isso. Então, a Reforma Suíça, meus irmãos, deu origem às chamadas igrejas reformadas. Essa é uma coisa interessante. As igrejas presbiterianas do continente europeu, elas não têm esse nome. Elas se chamam igreja reformada. Se você for na França, na Suíça, na Alemanha, na Holanda, na Hungria, você não vai encontrar igreja presbiteriana da França, igreja presbiteriana da Alemanha. É sempre igreja reformada. Esse é o nome oficial que ficou consagrado na história. Mas é a mesma coisa que as igrejas presbiterianas. A diferença está só no nome. Também são governadas por presbíteros, também possuem concílios, também aceitam a fé reformada. Tudo igual, apenas essa questão de nomenclatura. Vamos para o próximo slide. Então, aí está essa bonita gravura, né, esse bonito desenho
pintura, mostrando o nosso reformador João Calvino. O nome dele é que ficou mais associado ao presbiterianismo. Então, o calvinismo, a teologia calvinista, né? Ele foi o grande articulador das convicções bíblicas, teológicas e da forma de organização eclesiástica que veio a receber o nome de teologia reformada e presbiterianismo. Então, isso aí daria várias aulas, né? Só falar sobre Calvino por causa da sua importância, da sua vida, da sua obra gigantesca, monumental, a obra literária de Calvino. Só para vocês terem uma ideia, no início do século XX foi reunida uma grande coleção dos escritos dos reformadores. Essa coleção recebeu o nome de Corpus Reformatorum, o corpo de escritos dos reformadores. Um absurdo de grande. Só de Calvino, vocês sabem quantos volumes tem nessa coleção? 59 volumes, dessa grossura. De tudo que ele escreveu. As várias edições da sua obra mais importante, as Institutas, os seus comentários bíblicos de quase toda a Bíblia, as suas preleções, tratados, sermões, cerca de 700 sermões de Calvino foram preservados. Como? Se naquela época não havia métodos de gravação, né? Através de copistas profissionais que acompanhavam Calvino onde ele ia e copiavam tudo que ele falava, de forma taquigráfica, né? Então, esse material precioso foi preservado. Mas não é o nosso assunto principal desta manhã. Então, vamos para o próximo slide, que mostra agora um outro aspecto importante aí da trajetória do presbiterianismo. Outra nação alcançada pela reforma suíça, eu mencionei várias no continente, né? Eu mencionei a Suíça, a Alemanha, França, Holanda e Hungria, no slide anterior, ou 2 atrás. Outra nação alcançada foi a Inglaterra. Olha que coisa extraordinária, né? Lá tão longe da Suíça, mas a fé reformada chegou na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, que a partir do ano de 1547, no reinado de um jovem rei que inclusive morreu praticamente adolescente ainda, que foi Eduardo VI, então a Inglaterra sofreu um forte impacto da fé reformada. As ideias da reforma suíça, as ideias de Calvino chegaram com muita força na Inglaterra. E nesse ano, meus irmãos, aconteceu uma coisa extraordinária. 1547, a Inglaterra, que vinha sendo um país católico há mais de 1000 anos, bem mais de 1000 anos, naquele ano de 1547, abraçou o protestantismo. A Inglaterra tornou-se uma nação protestante. Olha que coisa fantástica. Exatamente no início do reinado deste menino rei, Eduardo VI, cujos conselheiros eram todos solidamente protestantes, e inclusive de convicção calvinista. Muito bem. Porém, aqui existe esse porém muito importante, muito forte. A Inglaterra acabou criando a sua própria versão do protestantismo, a chamada Igreja Anglicana, que existe até hoje, né? A palavra anglicana simplesmente quer dizer inglesa, a igreja inglesa, a igreja anglicana, de governo episcopal. Ou seja, aquele episcopalismo que havia no catolicismo foi mantido agora no protestantismo, né? A igreja antes católica, governada por bispos, agora protestante, anglicana, mas continuou sendo governada por bispos. Bispos e arcebispos. Porém, olha a curiosidade, com teologia calvinista, né? Então, uma igreja governada por bispos, adotando o sistema episcopal de governo, mas tendo uma teologia reformada, calvinista, recebida lá dos reformadores da Suíça. E um dos principais líderes da reforma inglesa
foi ninguém menos que o mais alto líder eclesiástico daquele país, o arcebispo de Cantuária, Tomás Cranmer, um N e um M, Cranmer. E esse homem era muito convicto da sua fé reformada, né? E ele foi o autor dos 2 documentos básicos do anglicanismo até hoje. Os 42 artigos de religião e o livro de oração comum. Então, esses 2 importantes documentos confessionais e litúrgicos da Igreja Anglicana foram escritos pelo Thomas Cranmer, arcebispo de Cantuária, e contendo uma teologia calvinista. Isso é extraordinário, né? Uma teologia reformada. E a história da Inglaterra foi muito conturbada nos anos seguintes. Muitos líderes protestantes foram executados da maneira mais cruel possível, a morte na fogueira. O sujeito era amarrado numa estaca, enchiam de lenha em volta, tocavam fogo e a pessoa ia morrendo aos poucos ali, queimada, né? Então, centenas de pessoas morreram dessa maneira, e entre elas, Thomas Cranmer, por causa da sua fé evangélica e reformada, que ele não quis negar num momento difícil, né? Então é isso. Agora, os calvinistas mais rigorosos lá da Inglaterra, eles ficaram conhecidos como os puritanos. Então é muito importante na história do presbiterianismo e da confissão de Westminster e da Assembleia de Westminster, então a figura desses calvinistas ultra ortodoxos e rigorosos da Inglaterra, que são os puritanos. Aqui está uma imagem mostrando... Opa, vamos para a próxima? O arcebispo Thomas Cranmer, né? Então foi esse alto dignitário da igreja inglesa, da igreja anglicana, o possuidor do cargo mais alto daquela igreja, é que alguns anos depois ele acabou sendo morto na fogueira, né? Ok, vamos lá, vamos seguir. Próximo slide. Tudo bem até aqui? Estou procurando ser bem didático, né? Até repetindo umas coisas para fixar bem, para não haver dúvida. Ok, agora essa figura exponencial na história do presbiterianismo, que foi John Knox. Aqui é que entra em cena a palavra igreja presbiteriana. Então, o primeiro que utilizou essa palavra, que insistiu nessa palavra, foi este escocês, o John Knox. Por isso que se costuma dizer que ele é o fundador do presbiterianismo, embora isso não seja exatamente rigoroso, né? Na verdade, os fundadores do presbiterianismo foram aqueles que nós já vimos lá, o Zwinglio e o Calvino, lá na Suíça, né? Ele já é um discípulo de Calvino, o John Knox. Mas, por causa da sua ênfase no termo igreja presbiteriana, então ele ficou muito associado a isso. Muito bem. A sua vida foi entre 1514, aproximadamente, né, quando ele nasceu, até 1572. Ele foi influenciado pelos 2 primeiros pregadores protestantes lá da Escócia, o Patrick Hamilton e o George Wishart. Para variar, os 2 foram executados. Ser protestante na Inglaterra, ou na Escócia, ou na Europa, de um modo geral, no século XVI, era algo muito perigoso para a saúde, né? A pessoa podia morrer só por ser protestante. Então é isso. Então é isso. O John Knox começou a pregar, por coincidência, naquele mesmo ano em que a Inglaterra se tornou protestante, 1547, né? Então ele começou a pregar. Daí, durante 1 ano e meio, ele foi aprisionado pelos franceses nas galés. Você sabe que bicho é esse? As galés, né? É fazer isso aqui, ó. É ficar preso dentro de um navio e trabalhando como remador, né? Os sujeitos eram mandados para as galés, tinham que
remar junto com muitos outros prisioneiros, né, para impulsionar aqueles navios, lá no caso dos franceses. A seguir, por algum tempo, ele foi pastor na Inglaterra, e daí entrou em cena essa figura aqui. Entrou em cena essa figura com esse nome sinistro, né? Maria a Sanguinária. A Maria foi a sucessora daquele Eduardo VI que eu mencionei há pouco. Aquele rei morreu jovem, era muito doentio, então subiu ao trono como sua sucessora a sua irmã, meia-irmã, só por parte de pai, Maria. E a Maria era muito católica, e, portanto, ela promoveu uma terrível perseguição contra os evangélicos ingleses, contra os protestantes. E vocês sabem quantas pessoas ela mandou para a fogueira? Alguém tem uma ideia, mais ou menos? Chuta aí, diz um número qualquer aí. Quanto? Opa, aí já foi um número bem grande, né? Tem muitos livros que falam isso, mas na verdade foi mais ou menos 270, o que é bastante também, né? Então, meus irmãos, vejam só como é merecido esse apelido que ela recebeu da história, né? Maria a Sanguinária. Ela teve um reinado, sabe de quantos anos? 5 anos. Em 5 anos ela executou cerca de 270 líderes do protestantismo inglês, inclusive o arcebispo, que nós vimos há pouco, o Thomas Cranmer. Muito bem. Nessa época da perseguição da Maria, o João Knox teve que fugir da Inglaterra e foi para o continente. E residiu, então, por algum tempo nas cidades de Genebra e Frankfurt. E adivinhe quem que ele conheceu pessoalmente lá em Genebra? Então, Calvino, né? Isso foi uma coisa muito interessante. O John Knox conviveu, estudou aos pés do próprio reformador João Calvino. E mais tarde, num dos seus escritos, ele disse que Genebra era uma escola de Cristo, a maior escola de Cristo desde o tempo dos apóstolos. Foi assim que ele se referiu à cidade de Genebra ali, pastoreada por João Calvino, a maior escola de Cristo desde o tempo dos apóstolos. Ele retornou brevemente à Escócia, assumiu o pastorado, então foi novamente para Genebra e assumiu o pastorado de uma igreja de refugiados. Muitos protestantes perseguidos na Europa estavam indo para Genebra, porque era uma cidade protestante, e ali eles encontravam abrigo, né? Então, a população dobrou em pouco tempo por causa desses refugiados. Inclusive, muitos da Inglaterra, eles criaram uma igreja de língua inglesa lá em Genebra, e o John Knox, então, foi o pastor desse grupo. E foi nessa igreja que foi produzida a Bíblia de Genebra. Nós temos aqui da nossa editora Cultura Cristã 2 edições aí da Bíblia de Genebra, mas esse é só uma homenagem, esse nome, àquela antiga tradução da Bíblia, né, que foi feita lá em Genebra, mas em inglês. Não uma Bíblia em francês, mas em inglês. Ok, seguindo. Aí então nós temos uma bonita gravura mostrando o John Knox com as suas longas barbas, né? Isso era normal na época, não só a barba, mas o capzinho, né? O bonezinho na cabeça, aquele clima frio, e a túnica, né? A toga que usavam os pregadores. Ok, vamos para o próximo slide. Então o Knox retornou definitivamente à Escócia em 1559. Ele voltou para ficar, para não sair mais. Né, depois daquelas andanças pela Inglaterra, pela Alemanha, pela Suíça, ele voltou para a Escócia em 59, e daí no ano seguinte, 1560, olha que coisa extraordinária, o parlamento escocês aprovou a confissão escocesa, a confissão presbiteriana, aprovado pelo próprio parlamento, né? Era como se o nosso Congresso Nacional, lá em Brasília, aprovasse uma confissão presbiteriana para ser a confissão oficial do Brasil, né?
Essa confissão foi escrita pelo John Knox e outros 5 pastores. Detalhe, todos os 6 com o nome João. João isso, João aquilo, João aquilo. Os 6 autores da confissão escocesa, todos de nome John, né? João. Ok. Nessa mesma ocasião, o parlamento cortou os laços da Escócia com Roma. Daqui para frente, a igreja escocesa não está mais debaixo do Papa. Não está debaixo da autoridade de Roma. Vai ser uma igreja nacional escocesa. E encarregou esse parlamento, Knox e os seus colegas, de organizarem a igreja reformada. Olha, isso vindo do parlamento, da autoridade máxima daquele país, né? E para tal, então, eles produziram o livro de disciplina, que é equivalente à nossa atual Constituição da IPB, né? Então, ali os critérios de organização e de estruturação da igreja de acordo com o presbiterianismo. E então o reformador passou seus últimos anos de vida, que ele morreu pouco mais de 10 anos depois, lutando pela implantação do presbiterianismo na Igreja da Escócia, que foi uma luta muito difícil. A Igreja da Escócia ela não se tornou automaticamente presbiteriana assim da noite para o dia, porque havia muitas resistências contra isso. Por exemplo, os grandes proprietários de terras, os nobres escoceses, que queriam mandar na igreja, governar na igreja, não permitindo a atuação dos presbíteros. E também havia muita gente, principalmente os amigos da Inglaterra, que eram partidários do sistema episcopal. Queriam impor na Igreja da Escócia um governo por meio de bispos. Então foi uma luta muito grande e demorou, então, bastante para que a Igreja da Escócia se tornasse efetivamente, plenamente presbiteriana. Vamos para o próximo slide. Então, o presbiterianismo. Agora dando uma pequena marcha ré, né? E com fundo musical ainda por cima, né, Reverendo César? Que beleza! Um som assim, bem lá do século XVI, né? Então é isso. Quando a gente olha para a obra de Calvino em Genebra, meus irmãos, nós vemos que ele propôs que a igreja de Genebra tivesse 4 classes de oficiais. Olha que coisa interessante, né? Calvino, em 1541, então bem antes ali da época do ministério do John Knox, Calvino escreveu um documento muito importante chamado Ordenanças Eclesiásticas. Era a Constituição da Igreja Reformada de Genebra. E ele disse, olha, de acordo com as Escrituras, a igreja precisa ter 4 tipos de oficiais. Olha que interessante. Pastores, mestres, presbíteros e diáconos. Ou seja, além dos oficiais que nós temos hoje em dia, Calvino incluiu os mestres de tão grande importância que ele atribuía à educação, ao ensino, né? A começar da educação dos futuros pastores. Então ele achava que devia ter uma categoria de oficiais com esse título e destinada para esse objetivo, os mestres. Mais tarde, com o passar do tempo, os pastores acabaram adotando esse ministério, né? Os pastores mestres, né? Pastores mestres, presbíteros e diáconos. Muito bem. Os pastores e os presbíteros lá em Genebra constituíam o famoso consistório, que é o precursor do conselho que nós temos hoje nas igrejas presbiterianas, o conselho de presbíteros, né? E que antigamente se chamava sessão. Se vocês tivessem vivido há 80 anos atrás, aqui no Brasil, na Igreja Presbiteriana do Brasil, ou há 100 anos atrás, não existia conselho, era sessão. O nome que se dava, né, para o órgão dirigente da igreja local era a sessão. Por quê? Porque isso veio dos Estados Unidos, né? Nós somos fruto da Igreja Presbiteriana Norte-Americana.
e lá o conselho se chamava session, sessão. Né? E assim foi por algum tempo na IPB. Agora, por outro lado, os pastores de Genebra e da região, lá em volta de Genebra, se reuniam na famosa Venerável Companhia, ou Companhia dos Pastores de Genebra, que é a precursora do que hoje nós chamamos de presbitério, né? Uma reunião dos pastores de uma determinada região. Só que hoje o presbitério se destina mais para tratar de questões mais administrativas, né? E naquela época a Venerável Companhia tinha o objetivo mais de estudo e de compartilhamento das necessidades, dos problemas do ministério, era uma coisa mais prática. Mas como eu disse, né, esse sistema presbiteriano levou mais de um século para ser implantado plenamente na Escócia. Ok, vamos seguir. E aqui nós voltamos àquilo que eu já havia mencionado para vocês instantes atrás, a questão dos puritanos, o puritanismo. Quem que lembra aquela pequena definição que eu dei dos puritanos há pouco? Os puritanos foram aqueles calvinistas bem ortodoxos, bem rigorosos da Inglaterra, né? Havia outros que não eram tão firmes como os puritanos. Então é isso. No início do reinado de Elizabeth I, mais uma pessoa que governou a Inglaterra. Nós já vimos o Eduardo VI, depois dele veio a Maria I, e depois da Maria I veio também a sua irmã. Olha, 3 irmãos governaram a Inglaterra em sequência. Foram reis da Inglaterra, né? A Elizabeth I, que ao contrário dos seus irmãos que tiveram reinados breves, ela teve um reinado de quase meio século, 45 anos, né? Então, de 1558 até 1603, a rainha Elizabeth I. A atual rainha da Inglaterra é a Elizabeth II, né? Já velhinha. É verdade, eles gostam, né? Lá na Inglaterra, eles gostam desse nome. Muito bem. Então, no início do reinado da Elizabeth I, ou seja, um pouco depois, 1558, 1560 e pouco, é que surge de maneira bem clara esse movimento dos puritanos. E por que eles receberam o nome de puritanos? Porque eles viviam martelando naquela tecla, na mesma tecla. Precisamos de uma igreja mais pura, que para eles significava uma igreja mais bíblica. Qual que era a crítica dos puritanos contra a sua igreja, a igreja deles, a igreja anglicana, que era a única igreja que existia na Inglaterra? Eles diziam, a igreja anglicana está reformada só pela metade. Ela foi até um certo ponto e parou. Nós defendemos a reforma completa da igreja da Inglaterra. E em 3 áreas. No seu culto, na sua teologia e na sua forma de governo. Né? Eles diziam, o culto anglicano não é plenamente bíblico. Ainda preserva muita coisa do catolicismo, aquele ritual todo. Eles diziam, a teologia também ainda não é plenamente reformada. E a forma de governo episcopal, né, por meio de bispos. Isso não é bíblico, nós não encontramos isso no Novo Testamento. Obrigado. Agora, aqui que surge aquilo que os historiadores apontam como sendo o calcanhar de Aquiles, ou seja, o ponto fraco do puritanismo. Embora a maior parte deles fosse defensora do presbiterianismo, nem todos defendiam o presbiterianismo. Isso foi uma pena. Isso enfraqueceu o movimento puritano. Porque alguns eram presbiterianos, alguns eram, por incrível que pareça, episcopais, e muitos eram congregacionais.
eles abraçavam essa outra forma de governo da igreja, chamada congregacional, onde para resolver qualquer assunto tem que convocar a assembleia de todos os membros. Não existe conselho de presbíteros, né? Então, infelizmente, eles não tiveram consenso nessa questão. Mas, de qualquer modo, o puritanismo foi um movimento maravilhoso, com grandes contribuições no campo da teologia, da pregação, os grandes pregadores puritanos, a espiritualidade, eles valorizavam imensamente a vida com Deus, a comunhão com Deus, a oração, a leitura da Bíblia, a importância da conversão. A igreja precisava ser constituída de pessoas convertidas a Cristo, né? ênfases importantes dos puritanos, e a vida intelectual. Então, os puritanos, eles são famosos por terem unido duas coisas que muitas pessoas separam, duas coisas que muitas pessoas acham incompatíveis, que são vida espiritual intensa, profunda, e cultivo da mente, do intelecto, né? Tem muitas pessoas que acham que para você ser um crente fervoroso, você tem que deixar as preocupações intelectuais de lado. E vice-versa, né? E os puritanos eram fortes nas duas áreas. Eles eram fortes na sua vida espiritual, na sua vida devocional, na sua comunhão com Deus, e eram fortíssimos na vida intelectual, né? Como grandes teólogos, pregadores, escritores, professores universitários, fundadores de escola, uma coisa maravilhosa. Então, mas infelizmente, meus irmãos, os puritanos eram apenas cerca de 10% da população e do ministério da Inglaterra. Ou seja, só uns 10% dos ministros da igreja anglicana eram puritanos. E eles participavam desse movimento. Então, eles sempre foram um grupo minoritário, mas o fato é esse, né? Apesar de serem relativamente poucos, eles exerceram uma influência totalmente desproporcional ao seu número, uma influência gigantesca naquele país. E eles, então, é claro, por causa das suas posições muito rigorosas, muito radicais, muito ortodoxas, eles enfrentaram problemas com todos os reis ingleses. Então, tiveram problema com a rainha Elizabeth, com o sucessor dela, o rei Tiago I, e depois com o sucessor seguinte, o Carlos I. Todos eles, claro, defensores do sistema episcopal. Vamos ver aí o que vocês acham. Por que será que os reis ingleses preferiam o sistema episcopal e não o sistema presbiterial? Alguém tem um palpite aí? Por que eles eram tão ferrenhos defensores do episcopalismo, os reis ingleses? Era uma espécie de domínio financeiro. O bispo dominando uma certa região, né? E aquilo seria... Tinha essa dimensão. Tinha essa dimensão. Essa dimensão era consequência de uma outra mais importante ainda, o aspecto político. Antes do aspecto econômico, havia o aspecto político, né? Porque olha o detalhe, quem que nomeava os bispos da igreja anglicana? O rei, né? Ou seja, por meio da nomeação dos bispos, o rei controlava totalmente a vida da igreja, porque ele só colocava como bispos homens da sua plena confiança, né? E é por isso que eles não queriam saber de igrejas governadas por presbíteros que não eram nomeados pelo rei, e sim eleitos pelas comunidades, né? É muito interessante. Ok, vamos lá, vamos seguir. E agora chegamos então à Assembleia de Westminster. Então o que acontece? No final da década de 1630, agora já estamos no século XVII, não mais no século XVI, século XVII, 1630, final da década. O rei Carlos I cometeu um erro muito grande.
porque ele era rei simultaneamente da Inglaterra e da Escócia. Ele era rei dos dois países. Então ele tentou implantar na Igreja da Escócia o anglicanismo, inclusive com o seu sistema episcopal, ou seja, os seus bispos. Os escoceses se revoltaram contra isso, contra essa imposição real, firmaram um pacto solene, um pacto nacional de defesa da sua igreja presbiteriana. Eles se comprometeram publicamente, né? Nós vamos fazer qualquer coisa para manter a nossa igreja presbiteriana como ela deve ser. E a tal ponto que eles entraram em guerra contra o rei. O exército da Escócia entrou em guerra contra o rei Carlos I. Muito bem. O rei, precisando de recursos, teve que convocar o parlamento inglês, promover eleições parlamentares. E para seu horror do rei, a maioria do parlamento ficou sendo constituída de puritanos, exatamente os adversários dele. E o parlamento inglês, por sua vez, também entrou em guerra contra o rei, né? A Guerra Civil Inglesa, que começou em 1642. E aí, irmãos, é que entra em cena a Assembleia de Westminster. Foi esse parlamento majoritariamente puritano, em guerra contra o seu rei, Carlos I, que convocou a Assembleia de Westminster, que produziu a nossa Confissão de Fé, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo e outros documentos, né? Então a guerra começa em 42 e no ano seguinte, então tem início os trabalhos da Assembleia de Westminster, exatamente na metade do ano. Aliás, nós estamos a poucos dias de uma data igual, né? 1º de julho. Então, dentro de mais alguns dias, nós vamos ter o dia 1º de julho. E foi nessa data, bem na metade do ano, primeiro dia do segundo semestre de 1643, que começaram os trabalhos oficialmente da Assembleia de Westminster, na belíssima, histórica, antiquíssima Abadia de Westminster, que é um templo que existe lá no centro de Londres, na frente do parlamento. Há alguns anos eu estive lá com a esposa, né? Nós fomos visitar esse local tão importante. Então a gente vê o edifício do parlamento, que tem aquela torre famosa, o Big Ben, ali às margens do rio Tâmisa. Você atravessa a rua, está a Abadia de Westminster, do outro lado da rua, né? Aí está ela. Próximo slide. Olha que coisa bonita. Então o parlamento fica lá atrás, né? Nos fundos, e a abadia. E foi nessa sala aqui, meus irmãos, essa parte aqui, que se projeta um pouco para fora do edifício, que se deram os trabalhos da Assembleia de Westminster, a chamada Sala Jerusalém, ali do lado direito da porta de entrada da Abadia de Westminster. Muito bem, vamos para o próximo slide. Então, o trabalho da Assembleia. Inicialmente, essa Assembleia devia apenas fazer uma revisão daquele antigo documento escrito pelo Thomas Cranmer. Ele tinha escrito os 42 artigos, aí houve uma revisão, eles diminuíram para 39, né? Então, a Assembleia inicialmente devia só fazer uma revisão dos 39 artigos. Só que daí houve uma mudança lá no curso dos acontecimentos e a Assembleia acabou recebendo uma nova incumbência de elaborar uma série de documentos novos, não só fazer a revisão de um documento antigo. E o resultado foram esses documentos que aí estão. A forma de governo eclesiástico. Então é aqui que nós temos o presbiterianismo estabelecido, né? Em todos os seus detalhes, o governo por presbíteros, por concílios, nesse documento da Assembleia de Westminster. O diretório do culto público, ou seja, as normas para o culto, que era uma preocupação tão grande também dos puritanos. A confissão de fé, a nossa confissão de fé de Westminster, que é aceita pela Igreja Presbiteriana do Brasil,
e os dois catecismos, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Mas o fato é que durante alguns anos, então, o presbiterianismo foi oficialmente implantado na Inglaterra. A Inglaterra, por cerca de, infelizmente, apenas uma década, foi presbiteriana. Mas daí houve uma mudança radical lá nos acontecimentos e houve um restabelecimento tanto da monarquia, porque nesse período a Inglaterra deixou de ser uma monarquia. Ela se tornou uma espécie de uma república. Daí voltou a monarquia e voltou o episcopalismo, o anglicanismo tradicional com seus bispos. Né? Então durou apenas cerca de uma década esta vigência do presbiterianismo na Inglaterra. Vamos para o próximo slide? Esse aqui é mais um interesse histórico, né? Olha que interessante, que bonito. A capa dessa edição original. E está lá embaixo a data, né? 2 vezes, inclusive, 1648. Então, a data da edição original dessa tal forma de governo eclesiástico, onde está ali o presbiterianismo proposto pela Assembleia de Westminster. A forma de governo eclesiástico a ser utilizada na Igreja da Inglaterra e da Irlanda, aceita pelos lords e pelos comuns, as duas câmaras do parlamento inglês, como se fosse o Senado e a Câmara de Deputados no Brasil, reunidos em parlamento, segundo o Conselho da Assembleia de Teólogos, Assembleia de Westminster. Né? Então, é fantástico esse documento aí. Vamos para o próximo slide. Então, meus irmãos, se vocês forem olhar a nossa Confissão de Fé de Westminster, que a gente aceita hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil, vocês vão ver o capítulo 31 tratando desse assunto, sobre os sínodos e concílios, para melhor governo e maior edificação da Igreja, deverá haver as assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios. O que são esses sínodos ou concílios? Presbitério, sínodo, Assembleia Geral. Né? Em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição, pertence aos pastores e outros presbíteros das igrejas particulares, as igrejas locais, criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Né? Aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé, casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las. Os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidas com reverência e submissão, etc. Continua o texto. Né? Então, muito, muito bacana isso aqui. Vamos para o próximo slide. Agora, falando um pouquinho, já nos aproximando aí do final da nossa apresentação, sobre a difusão do presbiterianismo. Então, o que aconteceu? A Confissão de Westminster foi rapidamente aceita pela Igreja da Escócia, né? Porque os escoceses eram aliados dos puritanos. Então, rapidamente aceitaram a Confissão de Fé. E vocês lembram, lá atrás, que eu tinha dito que no ano de 1560, o Parlamento da Escócia tinha adotado uma confissão de fé escrita pelos 6 Joões, os 6 homens de nome João, a Confissão Escocesa, que teve como um dos seus autores John Knox, o fundador do presbiterianismo escocês. Pois bem, a Igreja da Escócia valorizou tanto essa confissão de fé produzida pela Assembleia de Westminster que deixou de lado a sua antiga confissão escocesa para adotar em seu lugar a Confissão de Fé de Westminster. Olha que
que valorização, né, que foi atribuída a esse documento. E depois, então, essa confissão de fé foi levada para os Estados Unidos e acabou se tornando o principal documento ao longo do tempo, ao longo dos séculos e até hoje, o principal documento, ou seja, a principal declaração de fé das igrejas presbiterianas ao redor do mundo, né? Aceita em muitos e muitos países. Então, por meio da imigração dos imigrantes escoceses que foram para muitos lugares, inclusive para a Argentina, aqui perto de nós, muitos escoceses foram para Buenos Aires e região no começo do século XIX, 200 anos atrás, há quase 200 anos atrás, foram lá para a Argentina. Para o Brasil não, mas para a Argentina foram muitos. Então, por meio da imigração e das missões, principalmente através das missões, o presbiterianismo foi levado pelo mundo afora. Tá? E um fato muito importante é que no século XVIII, ou seja, a partir do ano de 1700, mais de 100 mil, esse milhares aqui é mais de 100 mil dos chamados escoceses irlandeses, ou seja, irlandeses de origem escocesa, foram para a América do Norte e se tornaram os principais fundadores dos Estados Unidos. E eles levaram consigo a sua igreja, a Igreja Presbiteriana. Então, eles fundaram a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PCUSA, que é a nossa igreja mãe, a Igreja de Simonton, a igreja do pioneiro do presbiterianismo no Brasil. Então é interessante a gente ver qual foi o caminho percorrido, né? Desde a Suíça, para o presbiterianismo chegar até o Brasil. Então, da Suíça foi para a Escócia, da Escócia foi para a Irlanda, daí para os Estados Unidos e finalmente veio para o Brasil. Esse foi o caminho percorrido. Então, essa igreja norte-americana, PCUSA, enviou Simonton ao Brasil, como nós sabemos, em 1859, há mais de 160 anos, lançando as bases da Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando se reuniu, quando se organizou o nosso primeiro sínodo, a ocasião em que a Igreja Presbiteriana Brasileira se tornou uma denominação autônoma das igrejas mães norte-americanas, então foi adotado o Livro de Ordem, que depois foi substituído pela Constituição da Igreja que nós temos hoje. Né? E onde está exatamente o nosso presbiterianismo. Vocês querem conhecer o presbiterianismo da IPB? Olhem para a Constituição da Igreja. Lá estão todas as normas, todos os critérios, todas as definições do que significa ser uma igreja presbiteriana. Vamos para o próximo slide. Irmãos, eu não queria terminar a nossa aula, a nossa preleção de hoje sem mostrar alguma coisa da Bíblia. Até agora a gente só viu coisa histórica, né? Nomes, datas, acontecimentos, documentos. Vamos ver alguma coisa das Escrituras, mas vocês nem precisam abrir a Bíblia porque vai estar tudo projetado lá, né? Tudo que eu quero mostrar para vocês está transcrito nos slides e a gente vai poder ver direitinho aqui na tela. Então, irmãos, da onde que nós tiramos a base bíblica para o presbiterianismo? Do Novo Testamento, pura e simplesmente. Né? Nós encontramos um conjunto enorme de evidências, de testemunhos bíblicos a respeito desta forma de organização e liderança que nós adotamos como presbiterianos, ou seja, uma igreja governada por meio de presbíteros eleitos pelos membros, pelas comunidades, para administrarem e para pastorearem as igrejas locais. Então vejam aí, começando lá em Atos 11. Os discípulos,
Os discípulos lá de Antioquia, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros, os presbíteros da igreja de Jerusalém, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então a igreja de Jerusalém foi a primeira igreja cristã do mundo. Desde o começo teve presbíteros. Desde o começo foi governada por presbíteros. Vejam ainda em Atos, numa referência a esse Barnabé e a Saulo. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, na primeira viagem missionária, né, Barnabé e Saulo, em cada lugar onde eles passavam e implantavam uma igreja, eles promoviam a eleição de presbíteros. Desde o começo. Estava na base da organização dessas mais antigas igrejas cristãs do mundo. Vejam aqui uma referência ao famoso concílio de Jerusalém em Atos 15. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Né? Então é isso. Todos os momentos importantes, todas as deliberações, as decisões, sempre o envolvimento dos presbíteros. Né? Ou seja, as primeiras igrejas cristãs do mundo eram igrejas presbiterianas. Nesse sentido, né? Ou seja, igrejas governadas por presbíteros, por anciãos. Agora, dando um salto, em 1 Timóteo 3,8, semelhantemente, diz o apóstolo Paulo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, etc., outras características. Mas então, a mesma coisa, desde o início, a presença dos diáconos, presbíteros e diáconos. Vamos para mais um slide aí. Essa é uma das passagens mais belas a respeito do pastoreio, do pastorado que nós encontramos no Novo Testamento. Aquele discurso que Paulo fez aos presbíteros de Éfeso, onde a certa altura ele diz: atendei por vós, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos. Daí alguém poderia dizer, não, mas olha aí, os bispos no Novo Testamento. Só que esses mesmos que esse versículo chama de bispos, no começo da passagem eles são chamados de presbíteros. Ou seja, presbíteros e bispos eram dois títulos das mesmas pessoas, né? Significando simplesmente a função deles. A palavra bispo em grego é episkopos, que significa simplesmente supervisor, superintendente. Os bispos eram os superintendentes, os supervisores da obra de Deus em cada igreja. Mas o fato é esse. Olha o que ele diz para eles, né? Atendei por vós e por todo o rebanho. O povo de Deus aqui é chamado de rebanho, a igreja, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, eleitos pela comunidade, mas na verdade instituídos pelo Espírito Santo, para pastoreardes a igreja de Deus. Olha que coisa preciosa. A igreja não pertence a nós. A igreja pertence a Deus. A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Evidentemente, uma referência à obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Então, essa importantíssima responsabilidade e atribuição que é conferida aos presbíteros. E aqui presbíteros no sentido amplo, incluindo os pastores também.
os pastores e os demais presbíteros. Outra passagem, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, isso lá no início da carta aos Filipenses. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, que já vimos que é a mesma coisa que presbíteros, e diáconos que vivem em Filipos. Então a igreja de Filipos, desde o começo, teve presbíteros bispos, presbíteros/bispos e diáconos. A mesma coisa que nós temos hoje nas nossas igrejas organizadas. 1 Timóteo. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, as funções dos presbíteros, né? Presidir, governar e também ensinar. Os que se afadigam na palavra e no ensino. E olha as palavras de Paulo a Tito. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então é o tempo todo, no Novo Testamento, né? Você pode ir nas mais diferentes partes do Novo Testamento, lá estão os presbíteros à frente das primeiras igrejas cristãs. E mais um slide, agora o último, porque já temos aí 11 e 10, né? E ainda queremos dar oportunidade para perguntas, se alguém desejar. Então, a conhecida passagem lá de Tiago, agora não mais o apóstolo Paulo, não mais Atos dos Apóstolos, mas lá em Tiago. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, etc. Né? Então, aí, os presbíteros. Em Pedro, outro testemunho, que não de Paulo ou de Lucas. Pedro, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles. O apóstolo Pedro, considerado o líder dos apóstolos e considerado pelos católicos como o primeiro papa, o primeiro bispo de Roma, mas na verdade ele se considerava simplesmente um presbítero e nada mais, né? Então, eu, presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E em seguida ele diz algumas palavras muito bonitas, muito ricas de significado para os presbíteros a quem ele se dirige. E uma outra passagem que, embora não fale de presbíteros, fala de pastores. Essa conhecidíssima passagem de Efésios 4, onde Paulo diz, referindo-se ao Cristo exaltado, ao Cristo ressurreto e assunto aos céus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, por que nós precisamos ter na igreja pastores, mestres, presbíteros? Para esse objetivo maravilhoso que está aqui no final dessa citação. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Quem são os santos? Os crentes. Os fiéis, os membros das igrejas. Né? Por que Deus coloca líderes sobre nós? Para o nosso aperfeiçoamento, para o desempenho do serviço de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do seu corpo. E nós entendemos então que o presbiterianismo sempre esteve atento a essas instruções bíblicas, sempre esteve preocupado em manter esse modelo de liderança, de pastoreio, de cuidado da igreja de Deus, que nós encontramos já no início do cristianismo, nas igrejas do Novo Testamento.